Olá, estamos começando hoje a nossa live de hoje de forma muito diferente. Vocês estão vendo, acompanhado aqui do Mestre Willy. E por quê? Porque completamos hoje, eu agradeço a todos vocês, 500 mil inscritos no canal. Muito obrigado, já passamos de 53 milhões de visualizações. Muito obrigado a todos vocês. O Willy aqui é o companheiro, que também fala sempre na Cateva, na Malta e não gosta do Mandrião, porque ele acorda cedo e dorme tarde. Tá bom, Willy? Agora vamos começar a live. Bem, a nossa live de hoje, então, volto a agradecer a todos vocês que me acompanham pelo blog do Vila, Marco Antônio Vila, e sempre falo, né, e vocês têm feito, agradeço muito as indicações, ó, um amigo de vocês, né, que goste do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, é muito fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque like no que vocês gostaram, né, e utilize, como vocês bem fazem, aí a página dos comentários. E lembro que na plataforma www.cursosdovila.com.br, somente na plataforma, vocês encontrarão o segundo curso que está sendo oferecido, que é a História Política das Constituições Brasileiras, ou seja, como eu sempre explico, nós tivemos 7 constituições, desde a primeira imperial de 1824 até a última republicana, que está em vigência de 1988. É uma discussão em cada das aulas sobre a história política, quer dizer, do contexto histórico, se foi constituinte, se foi outorgada, que significação teve aquela carta naquele momento histórico para a cidadania, né, brasileira. É essa a discussão de cada uma das aulas. Daí que chama-se História Política das Constituições Brasileiras, onde vocês podem encontrar na plataforma www.cursosdovila.com.br. E lembro que as duas últimas entrevistas postadas, a última do Dr. Raul Jung, que foi ministro da Defesa e depois ministro da Segurança Pública, extremamente interessante, de 2 pontos centrais, Forças Armadas e Segurança Pública. Vale a pena assistir. E a penúltima, do Dr. Luiz Henrique Mandetta, ministro da Saúde, conhecido de todos vocês, faz uma análise muito interessante, especialmente do processo histórico tão imediato, quase uma história do tempo presente, da crise do coronavírus, tá? Bem, vamos em frente então. Passando todo o noticiário do dia, olhando os principais jornais, olhando os blogs e revistas, a questão central que está sendo, há um desejo de construir uma narrativa, um desejo que está muito descolado da realidade, né? De dizer que o governo Bolsonaro, a partir de agora, está estabilizado. Né? Eu não sei de onde tiraram essa análise, mas que está estabilizado, ele agora se converteu à democracia, ele não fala mais nada, não para na saída lá para aquele cercadinho, como fazia toda manhã e no retorno do Palácio do Planalto, ele agora é uma outra pessoa, não participa de ações golpistas, não defende mais a tortura, a ditadura, o AI-5, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso Nacional. É como todos esses fatos tão recentes que nós comentamos aqui em tantos encontros, em tantas lives, não tivesse ocorrido, ou ele tivesse tido uma conversão, tal qual o Paulo de Tarso no caminho para Damasco. Ou seja, a partir daqui ele é uma outra pessoa. Agora é o Bolsonaro trabalhador, não é mais Mandrião, é o Bolsonaro preocupado com os assuntos públicos, é aquele que vai somar, não mais dividir, vai se transformar num presidente da República. Então, finalmente, ele tomaria posse. Em 1º de janeiro do ano passado foi uma posse falsa, então a posse verdadeira seria agora. Então esse é o cenário que está repetido. E o mercado, que nunca me apresentaram, não sei se é alto ou baixo, gordo ou magro, mas o tal mercado então está alegríssimo. Provavelmente amanhã registre, a bolsa vai subir, o dólar vai ter uma pequena queda. Deve ocorrer isso, porque o mercado agora falou, agora vai. Infelizmente, ou felizmente, vocês queiram receber isso, a minha interpretação de uma forma ou de outra, isso não vai ocorrer. Isso é delírio. Né? Isso é tentar vender, né, uma comida requentada como se fosse um prato novo recém-preparado. Isso não existe. Ele continua o mesmo. Ele só fez esse recuo estratégico para ele, pessoal para ele, por causa das investigações, né? Especialmente as investigações do Supremo Tribunal Federal e também, e aí ele não tem ainda o domínio do controle do que está ocorrendo no Rio de Janeiro, das investigações envolvendo a sua relação de décadas com as milícias, com crime no Rio de Janeiro. Sendo assim, ele resolveu recuar momentaneamente para adquirir essa leitura desses que acreditam se desmobilizam e tal, para aí ele continuar a avançar para destruir o que ele mais odeia. O que ele mais odeia? A Constituição de 1988. Então é curioso
Isso está sendo repetido, mas vamos lá, vamos desmontar esses 10 mandamentos, vai, vamos, já que ele fala em religião, ele não sabe nada, né, a gente sabe quem ele é, né, ele está mais para Beelzebu do que para cristão, mas vamos em frente, vamos ver, pegar os 10 mandamentos para mostrar que essa narrativa não se sustenta, seria uma enorme bobagem, uma tentativa de enganar as pessoas, né, como se fosse fácil você desenhar um outro personagem, né, que nós conhecemos tão recentemente, porque se ele tivesse voltado, tivesse um interregno de 5 anos, alguma coisa, a gente fala, não, é outro. Não, é o mesmo, que está no mesmo lugar. Vamos lá. Primeiro, eu insisto, que não há futuro no Brasil com Bolsonaro presidente. Quanto mais tempo ele fica na presidência, pior para o Brasil. E nós vamos listar algumas dessas questões. Então vamos lá. O contato que ele tem com os extremistas continua muito forte. Vide o caso agora, de hoje mesmo, do convidado para ser ministro da Educação, o senhor Feder, que agora é secretário estadual de Educação no Paraná, rejeitou porque estava sofrendo um bombardeio violento de quem? Dos extremistas, lá do Jim Jones da Virgínia e de todos os seus asseclas, que é uma quadrilha, né? De todos os seus asseclas, e ele sabia que ia chegar no MEC, não podia nomear ninguém, né? De pessoas de sua confiança, em suma, continua o que eles chamam de guerra ideológica. Não existe guerra ideológica, são fascistas, porque o Jim Jones da Virgínia é fascista e os seguidores desses que fazem essa tal guerra ideológica aqui são fascistas, e o rapaz, né, resolveu dar volta atrás. Ou seja, mostra que o Bolsonaro não é outro, ele é o mesmo. Porque se ele fosse outro, ele cacifava o senhor Renato Feder e falasse, não, você vai ter carta branca para administrar o MEC da forma como você quer. E assim não fez. Ou seja, não adianta inventar, construir um Bolsonaro paz e amor que não existe. É bom já ir se acostumando que ele é o mesmo. Segundo ponto, ele não vai abandonar nunca a pauta do que se chama evangélicos. É bom dizer que não são todos evangélicos, mas desses grupos que estavam com Lula, inclusive. Hoje os evangélicos que estão com o Bolsonaro estavam com Lula. Ele chegou a dar até um Ministério da Pesca, por incrível Crivella, que distribuiu milhares de carteirinhas de pescador para os adeptos da sua seita. Milhares para o seguro defeso. E os outros estiveram com Lula, quase todos esses. Raríssimo foram aqueles, por exemplo, no primeiro e segundo governo Lula, que estavam contra o PT. Mas hoje eles estão com o Bolsonaro, buscando dividendos. Lembra-se, questão que envolve a Receita Federal, né? Todas aquelas coisas, a questão agora da liberação dos cultos e tal. E aí envolve a questão que fere a Constituição. Nós somos um Estado laico, portanto ele vai manter essa relação, não vai se afastar dessa base, que ele chama de base, desses indivíduos. Inclusive agora a própria revista Cruzoé acusou um desses pastores aí, né, de ter conta lá no exterior e usar um doleiro muito conhecido, e ele está muito furioso, esse pastor, diz que vai processar, mas o doleiro teria, de acordo com a revista, documentos que mostram transações. E outras igrejas hoje multinacionais, mas criadas aqui no Brasil, que tem transações que são extremamente nebulosas, né? Extremamente nebulosas. Então não vai largar, em hipótese alguma, a questão desse apoio, que vai levar uma pauta, entenda-se por que desse apoio, é uma pauta ultra-reacionária, no campo da moral, dos costumes, etc. tal. Portanto, não vai ter nenhuma alteração. O terceiro mandamento da permanência do Mandrião na presidência, com a mesma visão de mundo, sem tirar nem pôr, envolve a questão do meio ambiente, né? Que está tendo repercussões. Essa semana que terminou, nós vimos a tragédia das queimadas. Agora o mês de junho, comparado ao junho do ano passado, aumentou mais de 25%, né? E a repercussão que isso tem, é claro, além da tragédia no meio ambiente, que é gravíssimo, além com todas as aspas do mundo, mas os efeitos econômicos na pauta das exportações brasileiras. Ele vai alterar a política em relação à Amazônia? Ele pode até tirar esse Ricardo Salles, que está mais queimado, né, do que fogueira e festa junina, né? Mas a questão que se coloca não é essa, é que vai permanecer a mesma política, porque ele tem aquela concepção que proteger o meio ambiente significa entregar a Amazônia, que ele acha, a não sei quem. Ele não pode falar aos Estados Unidos que ele é um dos maiores aliados dos Estados Unidos, aliados no sentido de joelhos aos Estados Unidos, mas que ele considera que ela estaria em risco, o que não está.
Então esse ponto é o terceiro. O primeiro é a questão dos extremistas, vide o caso do MEC. O segundo, a questão da pauta reacionária do que se intitula o representante dos evangelhos, como se todos os evangelhos fossem representados por esses vendilhões do templo e não são, né? Terceiro, a questão do meio ambiente. Não vai alterar coisa alguma. É o mesmo Bolsonaro, vai continuar com a mesma Constituição, vai continuar queimando, e ele vai continuar falando de nióbio, tudo aquilo. Não vai mudar absolutamente nada. Quarto, aí entra a questão dos filhos. Essa é a questão central. Percebam um certo silêncio dos filhos nesse momento. Oportunista, porque estão com medo. O Carlos Bolsonaro tem medo de ser preso. E, avançando as investigações do Supremo Tribunal Federal sob a coordenação do ministro Alexandre de Moraes, ele vai preso. Porque na primeira fase prenderam, investigaram deputados estaduais, federais, aqueles bolsonaristas, muitos foram presos, né? Agora, o chefe desse braço da Orcrim é o Carlos Bolsonaro e todo mundo sabe, o gabinete do ódio, as ligações dos maus empresários que davam dinheiro e tal. Ele vai para cadeia. Não vai ser por muito tempo, que está na fase das investigações, mas ele vai para cadeia. O silêncio é isso até o momento. E os filhos vão continuar fazendo o que fazem. Porque hoje está sendo jogado um jogo pelos filhos, especialmente pelo Eduardo e pelo Flávio, de uma questão de bilhões, que é o leilão do 5G. Essa questão aqui é muito dinheiro, E eles não vão perder a oportunidade de abocanhar isso para a Orcrim. Se eles falsificavam nota fiscal de posto de gasolina quando ele era deputado federal, eles vão perder essa oportunidade. Se eles faziam rachadinhas com dezenas e dezenas, e hoje a Folha de São Paulo tem uma longa matéria sobre isso, hein? Rachadinhas, você acha que eles não vão perder essa oportunidade de abocanhar o 5G? Claro que vai. Aguardem o que vai acontecer. Tem a questão dos cassinos, não vamos nos esquecer. Viajou aos Estados Unidos, foi o Flávio, encontrando com o pessoal do cassino, querendo abrir o jogo aqui no Brasil. E vão abocanhar também isso. E tem o Bananinha, a questão do lobby de armas. Já viajou várias vezes aos Estados Unidos e tem certas empresas que teriam interesse e ele é o intermediário. Então, isso não vai mudar, vai permanecer. Vocês acham que o Bolsonaro poderá ser o mesmo sem os filhos? Essa hipótese não existe. Quarto mandamento. O primeiro, os extremistas. O segundo, os evangélicos, os falsos líderes evangélicos. Terceiro, o meio ambiente. Quarto, a questão dos filhos. E tudo isso vai aflorar. Se segura 1, 2 semanas. Mais do que isso, você não segura. Quinto, aí a coisa é complicada. Aí é um momento, a situação mais difícil para ele é o quinto mandamento, que é a questão do Queiroz. A relação do Queiroz com as milícias, né, e é de conhecimento de todos, né, não precisa nem falar, tantos encontros nós falamos sobre isso, desde o dia 18. Desde o dia 18, a Márcia, esposa de Queiroz, está foragida. Dia 18. Ela só pode ter conseguido se esconder por tanto tempo se ela tem auxílio do crime, né? Então, aqui é complicado, porque a situação do Queiroz, toda a relação lá de Atibaia, as entrevistas, por onde ele circulou, e tem muita gente ligada a Queiroz. Então a possibilidade do Queiroz falar, caso inclusive se agrave a doença dele, Queiroz, ou a mulher ser presa e de alguma forma ele falar, ou só faltava a Márcia ser morta, aí não dá, né? Mas não é uma hipótese que a gente deve descartar nesse momento que a gente está vivendo, é uma hipótese plausível, né? Sendo assim, aqui que é um grande problema, a ligação com Queiroz. Aqui é complicado. E isso ele está com muito medo. Porque o Queiroz, pelas poucas declarações que apareceram publicamente essa semana, ele mostra claros sinais de que não está querendo segurar a bomba sozinho. E vai querer socializar a bomba. E socializar significa o chefe da quadrilha, que não é o Queiroz, é o Jair. Isso todo mundo sabe. Isso não há nem qualquer novidade. Então, aqui é um problema. E ainda nesse quinto mandamento, que é a relação das quadrilhas, nesse mandamento bolsonarista, a questão do Wassef. Aqui a coisa é complicada. Aqui a coisa é muito complicada. E hoje, inclusive, vamos dar todas as fontes, né? A revista Cruzoé publicou que Frederico Wassef pode render uma nova dor de cabeça ao Bolsonaro. E por quê? Ele virou no aeroporto de Viracopos, em Campinas, de uma forma muito estranha.
O Assef, que é ligado à família Bolsonaro, foi contratado pela concessionária em 2019. Coincidentemente, quem assumiu a presidência em 2019 foi o Jair. Bem, ele foi contratar o Assef para prestar consultorias jurídicas e estratégicas. Ele que não sabe nada da área. Sabe por quanto? 5 milhões de reais, de acordo com a publicação. 5 milhões de reais. Mais um problema com o Assef. Você acha que ele ia ficar com 5? Não, né? Ele não é o chefe da quadrilha, ele está em uma posição inferior. Bem, aí, no meio dessa história toda, né? Hoje, no Lauro Jardim, no Globo, no impresso e no online, tem uma informação importantíssima, também do Assef. Ele faz o Assef diz que guarda a manchete. As 7 chaves, provas que ninguém imagina de sua relação com Bolsonaro. Aí vou ler só a parte final da pequena nota. O Assef afirma ainda guardar provas dessa estreita relação. Não dá para negar, abre aspas, não dá para negar uma história que está registrada com tantas fotos e filmes. Atenção, fotos e filmes. Fora aqueles que eu tenho comigo e que ninguém nem sonha e nem imagina. Está tudo guardado a 7 chaves. E mesmo se a bandidagem do Rio quiser fazer busca e apreensão, não vai encontrar nada. A bandidagem do Rio não está preocupada. Quem faz busca e apreensão, ele deve ser um advogado chifrinho. Quem faz busca e apreensão não é a bandidagem, é a justiça. Não é verdade? Não é verdade? Quem faz busca e apreensão não é a bandidagem, só se ele se refere à justiça e ao Ministério Público com bandidagem. Então isso é com ele. Olha, ele está falando para o Jair o seguinte: eu tenho tudo registrado e guardado, diz ele, as 7 chaves. E ele diz o seguinte: olha a gravidade. Por isso que o Bolsonaro está calado. Não é porque se converteu a democracia ao mercado, nada disso. Ele, ao contrário, diz o Assef, pretende conceder em breve uma entrevista à TV sobre a morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Abre aspas. Olha o que está falando o Assef. Vou explodir todo mundo em rede nacional ao vivo. Poderosos políticos do Rio mandaram assassinar o Adriano. Tenho provas. Os mesmos que executaram o Adriano iriam executar o Fabrício Queiroz. Bem, o Ministério Público no Rio leu. Então, tem de convocá-lo por uma oitiva. E por quê? Ele diz que tem, ele tem provas. Se ele tem provas de que foi morto o Adriano e ele sabe por quem, ele não pode ocultá-las. Sendo assim, eu espero que o Ministério Público do Rio de Janeiro solicite, né, uma oitiva do Assef para que mostre as provas, porque ele diz que tem as provas. Agora, ele está falando isso não para o Ministério Público, não para a Justiça, ele está falando isso para o Jair. Olha, eu tenho tudo aqui, inclusive as provas de quem matou o Adriano. Então, note que a matéria no Lauro aqui é essencial. O que ele está dizendo aqui, o Lauro Jardim, o Assef falando através do Lauro Jardim, entenda-se, né? É gravíssimo. E ele diz o seguinte, volto a essa questão. As minhas provas, vocês nem sonham nem imaginam o que eu tenho. Está tudo guardado às 7 chaves. Explica-se o medo do Bolsonaro. Porque esse homem pode derrubar o Bolsonaro, não só derrubá-lo, colocá-lo em banco 8. Porque ele volta a dizer que ele tinha até inúmeras autorizações para representar, inúmeras procurações para representar o Bolsonaro e seus filhos. Portanto, era um homem de muita confiança. E diz a Thaís Oyama, por fim, que ele pretendeu, o Assef, sequestrar o Lauro Jardim. Está aqui. Olha que ponto as coisas chegaram. Quem é esse homem? Esse homem se diz advogado, e pior, advogado do presidente. Vamos seguir. Nesses mandamentos que não foram recebidos na Península do Sinai, longe disso, foi aqui mesmo. Foi uma entrega bem rápida. O que não vai mudar, então? Ao contrário do que diz os analistas que estudaram com o Dr. Pangloss, né? Não vai mudar também, além olha que eu coloquei, não custa retomar, o extremismo, os que dizem representar os evangélicos, que é falso, a maioria não é representado por essa turma, filhos, meio ambiente, Queiroz, o Assef, né?
esses negócios, sequestro, provas, viracopos. Aqui é complicado, hein? Despreparo dele e o desinteresse pelo exercício da presidência da República. Isso não vai mudar. Nós mostramos, inclusive, durante essas 2 últimas semanas, o desinteresse pelo exercício da função de presidente da República. E mostramos também seu despreparo, o seu descompromisso. Vídeo que nós comentamos ontem sobre Santa Catarina, logo após ele estava na Embaixada Americana. Sem máscara, vale lembrar, hein? Todos naquela foto, né? O único constrangido era o ministro da Defesa. Todos estavam alegríssimos naquele, sem máscara, e ele estava aqui, observem o bolso do Bolsonaro, da até rima. Ele estava com as cores norte-americanas aqui em cima que aparece. Observe, observe. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. Então, ele vai mudar esse jeito de ser? Não. Naquele momento ele voltou a ser o que ele era. Sétimo, a economia em ruínas. Não tem jeito, a economia está em ruínas. Nós teremos o maior baque da história, a maior recessão da história. O FMI fala em menos 9,1 e todos os dados apresentados são muito claros sobre isso. E o desemprego, nós teremos em agosto um número entre 22 a 25 milhões de desempregados. O segundo semestre que começou agora vai ser devastador em termos econômicos. Devastador, devastador. E estamos perdendo os mercados exteriores, né, que é o mercado das exportações brasileiras. Vídeo o episódio de ontem da carne, que nós já falamos com antecedência que ocorreria, até com as maçãs agora estão implicando. Tudo que nós vimos isso aqui. E internamente o setor de serviços destruído, né? A indústria numa situação tenebrosa, queda da massa salarial, né? Aumento do desemprego, vai aumentar, vai piorar ainda mais a distribuição de renda, vai piorar os indicadores sociais, né? Tudo isso tá ocorrendo. Então não adianta tergiversar, achar que ele tem condições de reverter esse processo, ou Paulo Guedes, que é piada. Isso não vai ter condições. Um homem que faz aquela live de quinta à noite, toda essa última, então se vocês observarem essa última, fica aquela caterva ao lado dele e outra vez ele tocando sanfona. Toda quinta-feira ele toca sanfona. Tocou uma música do Luiz Gonzaga, os netos do Luiz Gonzaga soltaram uma nota. Sabe como chama a nota dos netos do Luiz Gonzaga? Nota de nojo, eles chamaram. Qualquer investidor no mundo vê aquilo, aquela coisa é uma coisa patética. Né? Uma coisa ridícula. Então ele não vai mudar, ele é isso. Né? Vocês querem transformar algo que ele não é para não enfrentar e resolver o problema agora. Porque se não resolver agora, vai ter que resolver aqui 2, 3 meses, 6 meses. Porque o Brasil não aguenta o Bolsonaro. É impossível. Quando se fala Bolsonaro, é o que ele representa. Então, a questão da economia está aí patente. Não tem jeito. E todos os economistas aí, pode pegar as diferentes vertentes, né? Há só divergência se a queda do PIB vai ser de 5, 6, 7, 8 ou 9,1, como diz o FMI. Né? E todos extremamente preocupados. Né? Eu vejo o Estadão dessa semana que nós falamos, você tem 87 milhões sem emprego e 85 milhões com emprego. Isso nunca tinha ocorrido na história do Brasil. Mais um mandamento, vamos lá. A questão da permanência do coronavírus. A permanência do coronavírus. Se tivesse sido adotada a política do então ministro Mandetta lá atrás, nós não teríamos a permanência, nós estaríamos saindo da crise agora. Nós estamos no auge da crise agora, ao contrário. E por quê? Pela irresponsabilidade do Bolsonaro. Pela irresponsabilidade do Bolsonaro. Nós já teríamos superado isso, estaríamos na parte final. Mas não, é uma espécie de crise sem fim, uma pandemia sem fim. Teremos, agora, todo esse segundo semestre, a tendência, e está se espalhando, vídeo o Distrito Federal e o Estado de Goiás, os problemas entre os dois governadores, né? Da questão, como é que está grave, indo para as regiões mais pobres, né? Indo para o interior do Brasil, a situação está gravíssima. Então não adianta achar, não, que agora é um outro. Não, ele continua sem máscara, continua violando todas as determinações e não está nem aí com o coronavírus. Não está nem aí. Inclusive ignora da sua fala. Ele não quer saber mais desse assunto. Quando esse é o assunto principal hoje no mundo. Não é que é um dos assuntos importantes, é o assunto principal no mundo. É inaceitável, inaceitável. Né? Então, e permanece por quê? Porque ele é o criminoso responsável por isso. Porque é um crime quase que contra a humanidade. Porque todos os analistas diziam, olha, isso daí vai os mais tímidos, vamos chamar assim, ou mais otimistas em relação a essa tragédia, falavam em 45 mil mortos. Nós já passamos de 64 mil. E não para de aumentar, e não para.
né? Só no mês de junho dobrou de 30 para 60 mil óbitos. Então a situação está aí, ele não faz nada, nós não temos ministro da saúde há 50 dias. Ele mudou? Não mudou coisa alguma, se converteu à república, é um estadista como alguns dizem. Não, ele é isso, ele é o mesmo. Ele só não está falando publicamente, mas continua falando para os seus asseclas. A questão então, e por fim, há uma coisa que o preocupa muito, que são os inquéritos vários, né, no STF, o do então ministro da Justiça Sérgio Moro, sobre a reunião de 22 de abril, os episódios da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que até agora tudo isso foi comprovado, pelo que nós assistimos, né? Tem a questão dos atos golpistas, e ele lá apoiou os atos golpistas diversas vezes, não só uma vez, e tem a questão que envolve fake news e toda a indústria criminosa de informações. E tem, por fim, também na fase de inquéritos no Tribunal Superior Eleitoral, vários, não é um só processo, são vários processos, né? E aí que é o que mora uma das possibilidades de uma saída do Bolsonaro, não através de um processo de impeachment, né? Como em 1992 ou 2016, mas via anulação da eleição. E nesse caso, como nós temos um processo eleitoral em novembro, foi transferido de outubro para novembro, é muito provável que esses processos, porque são vários, por isso que eu estou usando plural, sejam julgados no primeiro trimestre do ano que vem. E, como reza a Constituição, se você anula uma eleição no segundo biênio presidencial, na segunda parte do biênio presidencial, portanto, a eleição é parlamentar congressual, que seria uma saída indolor. Ou seja, ao invés de um impeachment, resolveria o problema com anulação das eleições e o presidente eleito pelo Congresso, que foi o que quase ocorreu com o Temer, foi 4-3, vocês se recordam, né? Então o presidente do TSE era o ministro Gilmar Mendes. Essa é uma possibilidade que está sendo negociada aí nos bastidores, empurrar o Bolsonaro esse semestre e resolver no primeiro trimestre. Só que isso vai ter um custo no mínimo de 9 meses, né? Esses 6 desse semestre e os 3 primeiros no mínimo do ano que vem. E o Brasil não aguenta. Portanto, a questão que se coloca, né, é que o Brasil não consegue conviver com o Bolsonaro. Não há futuro para o Brasil. O futuro é a tragédia. Então não adianta querer imaginar que ele mudou, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele só está com medo, recuou, mas os 10 pontos que eu levantei aqui, subdividindo alguns pontos em 2, 3 partes, mostram claramente que ele tem de manter esse tipo de relação aqui, de apoio, senão ele cai. E o episódio do MEC de hoje, né, o ministro que foi sem nunca ter sido, o segundo caso que ocorre em cerca de 10 dias, isso também nunca ocorreu na história brasileira, né? É que ele é o mesmo. E quem tem um pouquinho de consciência republicana e cidadã não entra nesse governo, porque sabe que é um barco furado, que esse governo tem um curto tempo de vida. Agora, para que isso ocorra também, não basta só, como eu sempre digo, ele agir de forma antirrepublicana, que o faz cotidianamente. É necessário que as forças políticas acordem, e o mais rápido possível, porque com Bolsonaro não há futuro para o Brasil. Se você gostou dessa live, de tantas outras do meu canal, peço que se inscreva. Passamos de 500 mil inscritos. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, coloque a página lá dos comentários, like lá no que vocês gostaram. E na plataforma www.cursosdovila.com.br vocês encontrarão todas as informações do segundo curso de História que está sendo oferecido, História Política das Constituições Brasileiras. Das 7 constituições do ponto de vista da história, analisando o contexto histórico, as influências, a relação disso com a democracia e com a cidadania. Ok? Nos encontramos amanhã então. Até! Olá, já estão abertas as inscrições para o meu curso História Política das Constituições Brasileiras. Nós vamos fazer um voo histórico de 1824, a primeira Constituição, até 1988, que é a última Constituição. Vê detalhes, curiosidades, discussões políticas, relação entre Constituição e a realidade concreta da vida das brasileiras e dos brasileiros. É fácil, acesse www.cursosdovila.com.br e se inscreva. Até!